E aí, beleza? Eu sou o professor Saulo Bezerra e nós vamos agora para a segunda parte da aula de xadrez, logo após a vinheta. Não sai daí! Beleza, então vamos lá. Dando continuidade à nossa aula de xadrez. Na última aula a gente falou um pouquinho da introdução do xadrez, falamos sobre o histórico, de onde surgiu, né, as teorias que existem, mas realmente onde surgiu o xadrez. Se você tem dúvida ou se você pulou direto para essa aula aqui sem assistir a primeira, volta lá na primeira para assistir, beleza? Então, dando continuidade aqui, sobre os benefícios do xadrez. Veja bem, o xadrez atualmente ele está sendo muito trabalhado nas escolas. Várias escolas têm projetos de xadrez, inclusive aqui na minha escola a gente tem um projeto de xadrez. Além das aulas que eu dou na disciplina de Educação Física, a gente ainda tem o projeto onde a gente desenvolve, aprimora mais ainda os alunos na questão do xadrez. E reconhecidamente as pessoas têm a consciência hoje em dia de como o xadrez é bom. Muitas escolas ainda não têm projetos de xadrez, talvez por não ter algum professor na escola que tenha uma afinidade com o xadrez. Mas todos sabem da importância que é o xadrez, do desenvolvimento cognitivo que essa prática traz. Veja bem, alguns benefícios do xadrez são relacionados aqui nessa lista, como por exemplo, a atenção, concentração, julgamento, planejamento, imaginação, antecipação, memória, vontade de vencer, paciência, autocontrole, espírito de decisão e coragem, lógica matemática, raciocínio analítico sintético, criatividade, inteligência, etc. Veja bem, o xadrez envolve a mente. A nossa mente, ela é como se fosse um músculo. Quando você treina um músculo, o músculo se desenvolve. E não necessariamente só para aquela atividade que você treinou. Por exemplo, eu já vi um artigo o seguinte: imagine que você treina futsal. Você treina 3 vezes por semana futsal, já treina há alguns anos, você tem uma coordenação motora boa porque você treina um esporte. E aí você vai começar a aprender vôlei. E junto com você vai começar também uma pessoa que nunca praticou esporte nenhum. Quem vai ter mais facilidade de aprender o vôlei? A pessoa que nunca praticou esporte nenhum ou você que praticou futsal? Logicamente, você que praticou futsal, você vai ter uma facilidade muito maior para aprender o vôlei. Basicamente, você já vai ter uma coordenação motora boa, vai só refinar um pouquinho a técnica ali, aprender os conceitos e pronto, vai estar jogando vôlei. Apesar de que futsal e vôlei são duas atividades completamente diferentes, mas isso acontece. Eu já li um artigo que dizia justamente isso, um artigo científico onde os pesquisadores pegaram 2 grupos de crianças, um grupo que praticava natação e um grupo que não praticava esportes, e pegou esses 2 grupos e colocou para aprender capoeira. E a conclusão foi que o grupo que praticava natação aprendia capoeira com mais facilidade do que o grupo que não praticava nada. E isso é lógico, a gente sabe disso. E da mesma forma funciona a nossa mente. Imagina uma pessoa que está todo dia exercitando a mente com jogos mentais, com sudoku, com jogo da velha que seja, jogos mentais. A pessoa está todo dia ali estimulando a mente. A outra está só assistindo televisão, programa de auditório todo dia. Qual dessas duas vai ter mais facilidade de desenvolver a mente? Logicamente, aqui estimula a mente todo dia. E é isso que o xadrez faz, o xadrez estimula a sua mente. Então, se você está estimulando a sua mente vai evoluir. Isso vai lhe ajudar em todas as áreas da sua vida, inclusive, por exemplo, em disciplinas como matemática, que pegam muito raciocínio. Mas para tudo, o xadrez vai desenvolver sua mente como um todo. Se você for aí no Google Acadêmico, que é uma plataforma de pesquisar artigos científicos, que inclusive no meu canal tem aqui um vídeo explicando como procurar artigos científicos, ou seja, fontes confiáveis, né? Se você quiser assistir, vai lá no vídeo. Mas está aí o Google Acadêmico, que é uma plataforma para você buscar artigos científicos. Você vai lá e digita benefícios do xadrez. Tem vários artigos. Eu já li um que foi feito na Alemanha, onde os pesquisadores pegaram 2 grupos de crianças, um grupo que praticava xadrez e um grupo que não praticava xadrez. E aí os pesquisadores simplesmente compararam as notas desses alunos em matemática e física e concluíram que os alunos que jogam xadrez
tinham notas melhores em matemática e física. Como eu já expliquei, isso é lógico, você está exercitando sua mente. Beleza? Então os benefícios do xadrez são inegáveis. Agora vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre o xadrez. O tabuleiro. O xadrez possui um tabuleiro de 64 casas. Olhando assim, é o mesmo tabuleiro do jogo de damas. Se você já jogou dama, está lá o tabuleiro. É um tabuleiro de 8 por 8, então por isso 64. A diferença é que na dama você usa apenas uma cor das casas. Por exemplo, vamos supor que nesse tabuleiro aí, você vai usar só as casas verdes. Então você usa só metade, que é 32. Ou seja, na dama a gente usa apenas 32 casas do tabuleiro. Já no xadrez a gente usa todas, as 64 casas. Como você pode ver ainda, no xadrez a gente tem números na vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no tabuleiro de xadrez, e letras na horizontal, A, B, C, D, E, F, G, H. Ou seja, cada coluna ela é definida por uma letra e cada linha é definida por um número. O que é coluna e linha? É isso aqui, ó. Uma coluna está aqui, é um conjunto de casas na vertical, isso é uma coluna, e linha é um conjunto de casas na horizontal. Então, como você pode ver, as linhas são por números. Você tem a linha 1, linha 2, linha 3, até chegar na linha 8. É interessante você lembrar que no xadrez, as peças brancas sempre vão começar na linha 1 e as pretas vão começar na linha 8. Sempre, é a regra do xadrez. Então, linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E as colunas, como você está vendo aqui, uma coluna. As colunas a gente tem coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, E, F, G e H. E as casas são a junção de uma coluna com uma linha. Por exemplo, você tem a casa A1, você tem a casa B3, você tem a casa D5, F6 e por aí vai. Para que serve isso? Para você ter a referência de onde está a peça. Por exemplo, vamos supor, o meu cavalo está na casa B7, meu bispo está na casa C2. Assim você vai sabendo. E isso é importante porque no xadrez, cada movimento que o jogador faz em uma competição oficial, cada movimento ele anota qual foi o movimento que ele fez, para ficar registrado o jogo. Então, por exemplo, ele anota lá, cavalo para B7. Quer dizer que ele moveu o cavalo para a casa B7. Então, para isso que serve isso aí no xadrez, essas coordenadas. Beleza, então isso é uma coluna, isso é uma linha e isso é uma diagonal. É importante você saber isso, por quê? Porque no xadrez, diferente da dama, na dama todas as peças têm a mesma função, todas fazem a mesma coisa, né? No xadrez não, cada peça faz uma coisa diferente. E aí você vai ver que tem peças que se movem em coluna, tem peças que se movem em linha e tem peças que se movem em diagonal. Então por isso que você tem que saber isso. As peças do xadrez são essas 6, ó. Na verdade, você tem 16 peças. Cada jogador tem 16 peças. Mas dessas 16, são apenas 6 tipos de peças. Você tem um rei, você tem uma rainha, 2 bispos, 2 cavalos, 2 torres e 8 peões. Isso é o que cada jogador tem. Então, as peças são rei, rainha, bispo, cavalo, torre e peão. A rainha é chamada de dama. Em alguns países é dama, em outros é rainha. No inglês, por exemplo, eles chamam de queen, que é rainha. Aqui no Brasil a gente chama mais de dama, mas não é errado chamar de rainha. Então, a organização das peças para você iniciar o jogo é isso aqui. Você olhe só para as brancas, esqueça as pretas, faz de quando você vai jogar com as brancas aqui. Então a primeira coisa que você vai montar quando você for montar o tabuleiro, começa pelas torres. Você coloca uma torre num canto, uma torre no outro canto. Olhando aqui só para as brancas, esqueça as pretas. Torre num canto, torre no outro canto. Depois cavalo. Cavalo do lado da torre, cavalo do lado da outra torre. Bispo. Bispo de um lado, bispo do outro. E depois rei e rainha. Que para você lembrar onde fica o rei e onde fica a rainha, você tem que lembrar o seguinte, dama, D de dama. Então a dama fica na casa D e o rei na casa E. Se você prestar atenção, isso é tanto para as pretas quanto para as brancas. Tanto a dama das brancas como a dama das pretas vai estar na casa D, D de dama, e o rei na casa E. E na frente você coloca seus 8 peões, e assim
começa o jogo de xadrez, ok? Bom, no xadrez existe a diferença entre deslocamento e captura. Deslocamento é quando você movimenta a sua peça para uma casa vazia. Isso é deslocamento. E captura é quando você movimenta a sua peça para uma casa que estava ocupada por uma peça do adversário. É o que algumas pessoas chamam de comer a peça, que na verdade o nome no xadrez é capturar. Diferente da dama, na dama você pula por cima da peça do adversário, né? Sua peça está num lugar aqui, a peça do adversário está aqui, você passa por cima e bota a sua lá do outro lado. No xadrez não, no xadrez você coloca no lugar onde estava a peça do adversário. Então se o cavalo do adversário, o cavalo preto, está na casa C7, eu pego meu bispo e coloco lá na casa C7, em cima do cavalo, e tiro o cavalo do tabuleiro. Pronto. Isso foi uma captura, beleza? Vou já mostrar melhor na prática. Bom, peão. O peão, ele se desloca de um jeito e ele captura de outro. O peão ele se desloca em coluna e ele captura em diagonal. Deixa eu exemplificar para você aqui, preste atenção. Mais uma vez aqui usando o site Lichess, vou limpar aqui o tabuleiro. Colocar aqui um rei, porque tem que colocar para poder dar certo o tabuleiro. Aí vou colocar aqui um peão branco aqui, um peão preto aqui. Beleza. E vou colocar aqui para jogar. Bom, veja bem, é a minha vez, ó. Meu peão, ele aqui tem duas opções. Eu tanto posso capturar aqui, como eu posso mover para cá. Por quê? Veja bem, como a casa na frente do meu peão está vazia, eu posso movimentar. Porque o peão ele pode se movimentar para frente se estiver vazio. Se houvesse alguma peça aqui, eu não poderia, porque o peão só vai para frente se estiver vazio. Ou seja, eu posso fazer isso, ó. Movi. Beleza? Agora voltando aqui, eu também posso capturar aqui, ó, porque o peão captura em diagonal. Então eu posso muito bem fazer isso, ó, botar no lugar e a peça preta vai sumir. Capturei. Beleza? Voltando aqui. Agora eu não posso fazer isso, ó. Não posso trazer meu peão para cá. Não posso. Por quê? Porque aqui está vazio. O peão não pode mover para uma casa vazia em diagonal. Ele só move para a casa vazia, ou seja, ele desloca só para frente. E ele captura só em diagonal. Então, no meu caso aqui, eu tenho duas opções para o meu peão. Beleza? Beleza. Olha, outro exemplo aqui. Eu estou de brancas, vou jogar. Olha esses dois peões aqui, ó, preto e branco. Os dois estão travados, nenhum sai do lugar. Porque eu não posso ir para cá, eu não posso ir para cá. Eu não posso ir para cá porque a casa está livre. Meu peão não pode se deslocar para uma casa livre em diagonal. Não posso ir para cá. E não posso ir para cá porque tem um peão na frente. Então, mesma coisa o preto. O preto também não pode. Já esse aqui, ó, eu não posso ir para frente porque tem um peão na frente. Não posso ir para direita porque a casa está livre. Mas eu posso vir para cá, ó. Posso capturar aqui. Então, olha, se eu pegar e tentar vir para cá, ele não vai, ó. Não pode. Mas para cá eu posso, ó. Capturei. Beleza? Então é assim que um peão se mexe. A torre, ela se movimenta tanto em coluna quanto em linha. Ou seja, para frente, para trás, para um lado e para o outro. Ela só não se movimenta em diagonal. Então, para frente, para trás, para um lado e para o outro, e ela se mexe quantas casas ela quiser. Só que ela não pode pular por cima de nenhuma peça. Então, olha aqui o exemplo. Tá aqui, é minha vez. Quando eu clico na torre, o aplicativo aqui do Lichess, ele já me mostra quais as opções que eu tenho. Então, ó, quando eu clico aqui na torre, ele mostra. Ó, eu posso vir para cá, posso vir para cá. Para cá eu não posso porque tem um cavalo. Para cá eu também não posso, porque eu não posso passar por cima do cavalo. Então eu posso vir para cá, posso vir para cá e para cá. Também posso vir para cá e para cá. Para cá, para aqui. E posso capturar essa peça preta. Só que eu não posso passar dela, porque eu não posso pular por cima da peça.
No xadrez, a única peça que pula por cima das outras é o cavalo. Nenhuma outra peça pode pular por cima das outras. Então, olha só, eu posso vir para cá. Beleza. Voltar. Posso vir para cá, ó. Beleza. Voltando. Posso capturar o bispo. Capturei. Tranquilo. Então, esses são os movimentos da torre. Ok? O cavalo, como eu já falei, é a única peça que pode pular por cima de outras. Mas o movimento dele é um L. Veja bem, um L de 4 casas. Contando da que ele está. Desde que você conte da casa que ele está, conte 4 casas e forme um L, você se mexe para onde você quiser. Deixa eu voltar aqui para você ver. Então tá aqui, ó, o cavalo. Veja bem, o L é isso, ó. Isso, ó. Tá vendo? Formei um L. Também posso fazer isso, ó, para cá e para cá. É um L. Isso contando 4 casas, ó. 1, 2, 3, 4. É um L. Beleza? Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4. É um L. Ele vai para onde ele quiser. E veja bem, se tivesse uma peça preta aqui e outra aqui, o meu cavalo poderia pular por cima delas vindo para cá, ó. Deixa eu colocar de outra cor, ó. Se tivesse aqui, ó, uma peça preta aqui, outra aqui, o meu cavalo pode pular por cima delas e vir para cá. Tranquilo. Ele pode fazer isso. Só que ele não captura. Porque no xadrez a gente não captura pulando por cima. A gente captura colocando no local. Então, por exemplo, se tivesse uma peça preta aqui, outra aqui e outra aqui, o meu cavalo faria isso. E a única peça que ele ia capturar seria essa aqui. As outras ele só passa por cima, ele não captura. Então ele ia capturar aqui. Então veja bem, ó. Cliquei aqui no meu cavalo, ele já me mostra quantas opções eu tenho, ó, de movimento do cavalo. Então, por exemplo, eu venho para cá. Beleza. Movimentou. Agora eu vou vir para cá, eu vou dar um cheque. Dei um cheque. Beleza. Agora eu vou vir... Só para você entender, olha só. Aqui eu vou entregar meu cavalo de graça, mas só para você entender, ó. Tá o rei aqui, tá o bispo aqui. O meu cavalo pula por cima deles, ó. Pula por cima. Só que não captura. Então eu pulei, ó. Agora o rei vai capturar meu cavalo. Isso. Tá vendo? Ó, pulei por cima, mas não capturei. Agora o rei capturou ele. Beleza. Agora o bispo ele é como se fosse a dama do jogo de dama. Ele se movimenta em diagonal quantas casas ele quiser, mas da mesma forma da torre, não pode pular por cima de nenhuma peça. Então veja bem, como no slide aqui, no slide aí o bispo ele tem 10 opções de para onde se mexer. Ele pode se mexer para uma dessas 9 casas vazias, que está com um pontinho azul, como também ele pode capturar a dama nesse exemplo. Então tranquilo, é isso que o bispo faz, beleza? E a rainha ou dama é a peça mais poderosa da partida. Ela se mexe em qualquer direção, quantas casas quiser. Então ela tanto vai em coluna, como vai em linha, como vai em diagonal. Quantas casas ela quiser. Por isso é a peça mais poderosa. E muitas vezes quando um jogador perde a dama no jogo, ele já desiste da partida. Porque ele sabe que dificilmente ele vai virar a partida perdendo a dama. Beleza? O rei ele se movimenta para qualquer lado, como você está vendo aí, em qualquer direção, porém ele está limitado ao movimento de uma casa, ele só pode se mexer uma casa, ok? E basicamente o xadrez é você decorar o movimento das peças. Primeira coisa que você tem que fazer, decorar o movimento das peças. Decorou, você vai colocar em prática, vai movimentando. Ah, o rei mexe assim, o cavalo mexe assim, até que se torne automático na sua cabeça. Quando se torna automático na sua cabeça, você saber o que cada peça faz, aí que você vai começar a criar planos na sua cabeça. E aí você vai começar a raciocinar, a pensar estratégias. E aí cada vez, um passinho de cada vez, o jogo vai fluindo mais para você. Não tem segredo. As pessoas acham que o xadrez é uma cor de outro mundo. Não é. Tudo na vida é difícil para quem não sabe. Assim como o xadrez. Então se você aprender, o xadrez vai se tornar uma coisa boa. Você vai começar a gostar, você vai começar a querer jogar. E hoje tem vários canais no YouTube que ensinam a jogar xadrez. Então hoje está muito mais facilitado, beleza?
Então basicamente era isso que eu tinha para falar sobre xadrez. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aqui para ajudar o canal, deixa um comentário também, porque isso sempre ajuda a tornar o vídeo mais relevante para que outras pessoas possam assistir, beleza? Então até o próximo vídeo e valeu!